graça, o Espírito Santo esteja convosco. Hoje vamos falar sobre resistência de Mardoqueu. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Vamos ler Esther 2, versículo de 21 a 23 e Esther 3, versículo de 1 a 6. Esther 2, versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther 3, versículo de 1 a 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero era engrandeceu Amã, filho de Amedata Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos sobre Mardoqueu. Versículo 6, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Havia muito que acontecer na corte. Conspiração, invejas e tramas. Aí a história continua. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana cair e alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, dois de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. Glória a Deus. Embora, possivelmente, ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther, o rei. Mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder insensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação, para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Glória a Deus. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem, Amã era muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Glória a Deus.
Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Mardoqueu não pertenceu ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Glória a Deus. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos, Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Glória a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordara em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Lá em Daniel 3, versículo de 1 a 12. A condição do judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi o que era judeu. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Lá em 1 Samuel 15, 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do traje feito a Diná, filho de Leia. Lá em Gênesis 34, versículo de 1 a 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solos brasileiros, são conhecidas as histórias de perpetuação da violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. Glória a Deus, aleluia. Bom, aqui entendemos que uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Glória a Deus, aleluia. Então é a resistência de Mardoqueu. Então, irmãos, como podemos ver, Mardoqueu confiou e resistiu, porque ele confiava em Deus. Ele guardou tudo aquilo no seu coração. Ele apenas procurava saber o que estava realmente acontecendo. Não reclamou, não murmurou, o tempo todo confiando que Deus ia mostrar algo, que Deus ia ainda mostrar o que estava acontecendo, e foi o que aconteceu. Ele não abriu brecha, ele não murmurou. Então, aqui temos esse vidro, ele representa o vaso, representa nós, o vaso. A água representa as bênçãos de Deus. A faca é o inimigo, aquele que fala mal de você, aquele que planeja alguma coisa para te derrubar. Não deixa você seguir seus sonhos. Esse é o inimigo, isso é o que o inimigo quer. E aqui é o vaso, cheio das bênçãos de Deus, tudo preparado. Então, quando você está cheio de bênção, vem o inimigo e te fura. Ele vai lá e te fere. Te fere para que essa bênção caia. Aí você vai, se sente magoado.
Um amigo seu falar alguma coisa, fala, ah, você não vai conseguir isso. Ah, você não vai atingir. Ah, Deus não vai te escutar não. Aí você fica magoado, fica injuriado, né? E aí o que acontece? Você não abre a boca, você está vencendo. Mas é quando o inimigo te fere, você fica injuriado, aí você abre a boca. Você abre a boca, você reclama, você murmura. Aí o que acontece? Olha, a bênção derrama. Você está abrindo, você está murmurando. Você não está confiando em Deus. Então essa bênção vai derramando. Veja aí, a bênção caindo. Tá vendo? Então aí você, quando você é ferido, você é magoado, você fecha a sua boca, confia em Deus, o que acontece? Simplesmente a bênção não sai de você, porque você está confiando em Deus. Então essa bênção não vai sair de você, ela vai permanecer. Mas se você vai lá, começa de novo a murmurar, começa a reclamar, a bênção começa a descer. Essa bênção vai esvaziando. A bênção de Deus vai saindo de você. Veja. Então não murmure. Não murmure. Alguém te feriu para que você perca a sua bênção? Levanta os olhos para os céus. Ore a Deus. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que você vai me dar a vitória. Então a bênção de Deus vai continuar dentro de você. Que esse vaso aqui representa você. Essa água representa a bênção de Deus em você. E a faca ali representa o inimigo com as setas, com as manipulações, fazendo tudo que você cai, fazendo de tudo para que você caia e não receba a bênção. Espero que você entenda isso. E que a graça e a bênção de Deus estejam convosco em todos os vossos lares. Amém. E se puder, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. Deus que abençoe a cada um de vocês.